O Peregrino, capítulo 7. Vi em meu sonho que Cristão não estava sozinho, pois esperançoso que se convertera ao Senhor por meio das palavras e atos que Cristão e fiel em seus sofrimentos na feira, uniu-se a ele e prometeu que seria seu companheiro de viagem. Em lugar daquele que morrera para ser testemunho da verdade, outro surgiu das cinzas para ser um companheiro de peregrinação para Cristão. Esperançoso também contou a Cristão que havia muito mais homens na feira que eventualmente os seguiriam. Assim que deixaram a feira, olharam à sua frente e viram um homem chamado Interesse Próprio. Perguntaram-lhe: Senhor, de que país você veio e para onde vai? Ele respondeu que vinha da cidade de Boas Palavras e seguia para a cidade celestial, mas não lhe disse seu nome. Cristão falou: de Boas Palavras? Existe algo bom ali? Interesse Próprio respondeu: espero que sim. Cristão então continuou: fala-me, Senhor, como posso chamá-lo? Interesse Próprio respondeu: somos estranhos um para o outro. Se for por este caminho, ficarei feliz em ser sua companhia, se não, devo permanecer contente. Cristão disse: já ouvi falar sobre a sua cidade, e pelo que me lembro, dizem que é um país rico. Sim, confirmo que realmente é, e tenho muitos parentes ricos lá. Cristão disse: se me permite a ousadia, quem são seus parentes? Quase a cidade inteira, e em particular, o senhor Vira-Casaca, o senhor Contemporizador e o senhor Boas Palavras, cujos ancestrais deram o nome à cidade. Os senhores Afago, Duas Caras, Qualquer Coisa, vigário da nossa paróquia, e Duas Línguas, irmão de minha mãe. Na verdade, meu bisavô foi um simples remador, que olhava para um lado e remava para o outro, e foi assim que conseguimos nossa riqueza. Você é casado? Sim, minha esposa é muito virtuosa e filha de uma mulher virtuosa. Ela é filha da senhora impostora, portanto, vem de uma família respeitável e com uma excelente educação. Ela sabe lidar com todos, desde o príncipe até os camponeses. É verdade que divergimos de religiões mais rígidas, mas somente em 2 pontos. Primeiro, nunca ficamos contra o vento e a maré. Segundo, sempre somos mais zelosos quando a religião caminha com chinelos de prata, quando o sol brilha e quando as pessoas aplaudem nossas crenças. Então o cristão parou ao lado de Esperançoso e disse: ocorre-me que este é o Senhor Interesse Próprio de Boas Palavras. Se assim for, temos conosco um dos companheiros mais enganadores nesta terra. Esperançoso sugeriu: pergunte a ele. Acredito que não teria vergonha de revelar seu nome. Cristão aproximou-se de Interesse Próprio e perguntou: Senhor, você fala como se tivesse mais conhecimento do que qualquer pessoa, e se não estou enganado, acredito que sei quem você é. Não se chama Senhor Interesse Próprio de Boas Palavras? Interesse Próprio disse: esse não é o meu nome, mas é um apelido que recebi daqueles que não gostam de mim. E como bons homens assim fizeram, devo aceitá-lo e suportar a crítica. Cristão disse: e você não deu algum motivo para que o chamassem por este nome? Nunca, jamais. A pior coisa que fiz foi sempre ter a sorte de adequar-me à opinião da maioria, e por esse motivo sempre estive em vantagem. Considero uma bênção as coisas se adequarem à minha visão, e não aceito as pessoas maliciosas me critiquem. Acredito que você é um homem de quem ouvi falar, disse Cristão, e penso que este nome combina mais com você do que está disposto a admitir. Interesse Próprio respondeu: bem, se você pensa assim, não posso fazer nada. Se aceitasse a minha companhia, descobriria que sou muito agradável. Cristão falou: se desejar nos acompanhar, precisa estar contra o vento e a maré, e pelo que vejo, isso é contra suas crenças. Você também deve praticar a religião na nobreza e na riqueza, na pobreza e na riqueza, permanecer firme na fé quando estiver confinado na prisão, ou quando receber aplausos nas ruas. Interesse Próprio falou: você não deve impor suas crenças à minha mente, nem se apoderar de minha fé. Deixe-me viver minha liberdade e acompanhá-los. Cristão respondeu: não dê nenhum passo, a menos que esteja de acordo com nossas condições.
Interesse próprio falou: nunca abandonarei meus velhos princípios, uma vez que são inofensivos e vantajosos. Se não posso acompanhá-los, irei sozinho até que alguém me alcance e deseje ter minha companhia. A seguir, vi em meu sonho que Cristão e Esperançoso o deixaram, ficando certa distância à sua frente, mas um deles, olhando para trás, viu 3 homens seguindo interesse próprio e, quando foram flagrados, fizeram uma pequena reverência, como se estivessem se despedindo. Os nomes dos homens eram apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza, todos conhecidos de interesse próprio, pois foram colegas de escola e alunos do Sr. Cobiça, um professor de amor ao ganho, cidade localizada no município de Ambição do Norte. Este professor ensinava a arte de conseguir coisas, não importava se fosse por violência, fraude, adulação, mentira ou sob o disfarce da religião. E esses 4 cavalheiros aprenderam tão bem a arte de seu mestre que poderiam conduzir suas próprias escolas. Bem, depois de se cumprimentarem, o senhor Amor ao Dinheiro perguntou a interesse próprio: quem são aqueles 2 à nossa frente? Cristão e Esperançoso continuavam ao alcance da visão. Interesse próprio respondeu: são uma dupla de compatriotas distantes que estão em peregrinação. Amor ao Dinheiro disse: por que não esperaram pela nossa companhia? Pois acredito que todos nós estamos no mesmo caminho. Interesse próprio respondeu: sim, estamos. Mas eles são tão rígidos, amam tanto suas próprias crenças e não se importam com a opinião dos outros, que mesmo se um homem tiver bom caráter, mas não concordar com eles em todas as coisas, não o aceitarão entre seu rol de amigos. A avareza disse: isso é muito ruim, mas temos lido acerca de algumas pessoas legalistas e tal rigidez os faz julgar e condenar a todos, menos a si mesmos. Então fale quais são seus pontos diferentes. Interesse próprio respondeu: em sua forma obstinada, acredito que é seu dever avançar na jornada em todos os tipos de clima e prefiro esperar até que o vento e a maré estejam a meu favor. Eles acham que devemos arriscar tudo por Deus. De minha parte, creio em obter toda a vantagem possível para garantir a vida e assegurar os bens materiais. Eles mantêm suas crenças, apesar de todos os demais serem contra eles. Mas eu sou pela religião que garante minha segurança ao longo do tempo. Eles são a favor de uma religião que os torna pobres e perseguidos, enquanto a minha garante a riqueza e os aplausos. O Senhor Apego ao Mundo disse: estou do seu lado, interesse próprio, pois consideram todos aqueles que, tendo a liberdade em suas mãos, insensatamente a perderam. Sejamos prudentes como as serpentes. O melhor é cultivar o feno quando o sol brilha. Você pode ver como as abelhas são tolas o suficiente para sair em qualquer tempo. Deus não envia o sol e a chuva ao mesmo tempo. Se são tolos em preferir andar na chuva, vamos caminhar no bom tempo. Da minha parte, prefiro uma religião que nos dê a segurança das bênçãos de Deus. Ele nos deu as boas coisas da vida, porque não quereria que desfrutássemos dela. Abraão e Salomão eram religiosos e ricos, e Jó diz que um bom homem deve acumular o ouro como pó. Eles não devem ter sido como os homens que viveram antes de nós. Se eles são como você os descreveu. Senhor Avareza disse: creio que todos nós concordamos neste mundo, portanto, ou neste assunto. Portanto, não precisamos discutir ainda mais. Senhor Amor ao Dinheiro falou: não precisamos de mais palavras sobre este assunto, pois aquele que não acredita nas Escrituras e na razão, e sabemos que temos as duas ao nosso lado, não conhece a nossa liberdade, nem busca a sua própria segurança. Interesse próprio também falou: meus irmãos, todos estamos nesta peregrinação, e para que tiremos essas coisas negativas de nossa mente, deixe-me propor uma questão. Vamos supor que um homem, pastor ou comerciante, tivesse a oportunidade de adquirir as bênçãos desta vida, mas somente se ele, pelo menos na aparência, se tornasse extraordinariamente zeloso em alguns pontos da religião, os quais não o atormentavam anteriormente. Não empregaria ele todos os meios para adquirir essas bênçãos e ainda assim continuaria sendo um homem honesto? Amor ao Dinheiro respondeu: entendo o significado essencial da sua questão e, com a permissão destes cavalheiros,
Me esforçarei para formular uma resposta. Primeiro, falarei em relação ao pastor. Segundo, eu suponho que ele, um homem digno, possui um pequeno benefício e deseja um maior. Ele tem agora a oportunidade de consegui-lo, sendo mais estudioso, pregando com mais frequência e zelo, e porque a natureza das pessoas exige, alternando ou alterando alguns dos seus princípios. Da minha parte, não vejo razão para que um homem não possa fazer isto e muito mais, desde que tenha um chamado e ainda continuar sendo um homem honesto, pois, primeiro, seu desejo por desfrutar um benefício maior tem base legal. Isto não pode ser contrariado, uma vez que foi disponibilizado diante dele pela providência. Por isso, pode desfrutá-lo, se puder, sem levantar questões de consciência. Segundo, além disso, seu desejo pelo benefício o tornará mais estudioso, um pregador mais zeloso e, portanto, um homem melhor. Tornar-se um homem melhor está de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, agora quanto à sua conformidade com os desejos de seu povo, para servi-los, alterando alguns dos seus princípios, isso demonstra que tem um temperamento abnegado, uma natureza gentil e vencedora, virtudes necessárias em um pastor. Quarto, e eu concluo, então que um pastor que troca um pequeno benefício por um maior não deve ser julgado por cobiça. Ao avançar um benefício maior, ou ao alcançar um benefício maior, seu trabalho melhora, portanto deve ser considerado como alguém que exerce o seu chamado, dando-lhe a oportunidade de fazer o bem. E agora, a segunda parte da pergunta, que diz respeito ao comerciante. Suponho que ele seja proprietário de uma pequena empresa e se torne religioso. Ele pode aumentar o tamanho de sua loja, talvez conseguir uma esposa rica, ou conquistar mais e melhores clientes para a sua loja. De minha parte, não vejo razão pela qual isso não possa ser feito legalmente, porque, primeiro, ser religioso é uma virtude, não importa quais os meios para alcançá-la. Segundo, não é ilegal casar-se com uma mulher rica ou conseguir mais clientes para a sua loja. Terceiro, além disso, o homem que alcança bênçãos materiais por meio da religião adquire algo bom daqueles que são bons. Ao tornar-se uma pessoa boa, consegue uma boa esposa, bons clientes, bons salários. Portanto, tornar-se religioso para conquistar coisas boas é um plano muito bom e vantajoso. A resposta dada por amor ao dinheiro foi aplaudida por todos. Eles concluíram que isto era sadio e vantajoso, e pensando que não haveria nenhum homem que lhes contestasse, sabendo também que cristão esperançoso estavam ao alcance de suas vozes, concordaram em lançar a questão para os peregrinos, já que se opuseram a interesse próprio. Chamaram os dois homens, que se detiveram para esperá-los. Enquanto se aproximavam, resolveram que apego ao mundo e não interesse próprio lhes propusesse a questão, pois avaliaram que a discussão com cristão e esperançoso seria muito mais acalorada se ele lhe falasse, devido ao acontecimento anterior. Eles se aproximaram e, depois de um breve cumprimento, apego ao mundo levantou a questão para cristão e esperançoso e pediram-lhe que respondessem caso pudesse. Cristão respondeu: até um recém-convertido pode responder 10.000 questões como essa. Se é ilícito seguir a Cristo em troca de pães, quanto mais abominável é fazer da religião um disfarce para promover a si mesmo e seus negócios. Somente pagãos, hipócritas, diabos e bruxas pensam desta forma. Primeiro, quando os pagãos de Amor e Siquém queriam a filha e o gado de Jacó, foram informados de que não haveria outro meio de conseguir, a menos que fossem circuncidados, e disseram a seus companheiros: se cada um dos homens fosse circuncidado como nós, não só seu gado, seus bens e todos os animais não se tornarão nossos? Eles queriam a filha de Jacó e o gado. A religião de Jacó seria o disfarce usado para lograr riqueza. Leiam toda a história. Segundo, os fariseus eram hipócritas religiosos. As longas orações eram pretexto para apropriarem-se das casas das viúvas, e a maior condenação de Deus era o julgamento deles. Terceiro, Judas também viveu esta religião. Era religioso para cuidar da bolsa de dinheiro dos discípulos e para que pudesse se apropriar do que nela estava, mas ele se perdeu e foi rejeitado como filho da perdição. Quarto, Simão, o mágico,
Também foi desta religião, pois ele queria o Espírito Santo para conseguir dinheiro, e, no entanto, recebeu a sentença dos lábios de Pedro. Quinto, o homem que usa a religião para conquistar o mundo desperdiçará sua fé em troca do mundo, pois assim como Judas tornou-se religioso para ter o mundo, também vendeu a religião e o seu Senhor para o mundo. Portanto, responder a essa questão afirmativamente, como eu vejo que você já fez, e aceitar tal resposta como verdadeira é ser pagão, hipócrita, perverso, e sua recompensa será de acordo com as obras. Eles ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que responder a Cristão. Esperançoso concordou com a resposta de Cristão, por isso um grande silêncio pairou entre o grupo. Interesse próprio, seus companheiros hesitaram, retardando o passo enquanto Cristão e Esperançoso seguiram o caminho. Cristão falou ao amigo: se esses homens não conseguem permanecer firmes diante do julgamento humano, o que farão no julgamento divino? Se ficam em silêncio quando são julgados por vasos de barro, o que acontecerá ou o que aconteceria se fossem repreendidos pelas chamas do fogo devorador? Cristão e Esperançoso continuaram a jornada até chegar a uma linda planície chamada Alívio, a qual percorreram com grande alegria. Mas a planície era muito estreita, por isso a cruzaram rapidamente. Do outro lado havia uma pequena colina chamada Lucro, e nela havia uma mina de prata. Por lá alguns passaram e quiseram vê-la devido à sua raridade, mas quando chegaram perto do poço, o chão cedia sob eles e morriam. Alguns foram mutilados e nunca mais foram os mesmos até o dia da morte. A seguir vi, em meu sonho, que perto da estrada, ao lado da mina de prata, estava Demas, chamando os viajantes educadamente para vir e olhar. Ele fez um convite para Cristão e Esperançoso. Olá, venham, quero mostrar-lhes algo. Cristão respondeu: o que poderia ser tão importante para fazer-nos abandonar o caminho? Demas disse: aqui temos uma mina de prata e alguns estão cavando para encontrar o tesouro. Se vocês vierem, com um pouco de esforço conseguirão muitas riquezas. Esperançoso respondeu: vamos ver. Cristão: eu não vou. Já ouvi falar que muitas pessoas morreram neste lugar. Além disso, o tesouro é uma armadilha àqueles que o procuram, pois ele os impede de prosseguir em sua peregrinação. Cristão respondeu a Demas: este lugar não é perigoso? Não impediu a peregrinação de muitos? Demas respondeu: não é muito perigoso, exceto para os que são descuidados. Enrubesceu ao dizer isso. Cristão falou: não vamos em sua direção, mas seguiremos nossa jornada. Esperançoso, garanto que quando interesse próprio se aproximar e receber o mesmo convite, voltará para olhá-lo. Cristão falou: tenho certeza de que sim, pois esses são os princípios e centenas já morreram ali. Demas falou: vocês não querem mesmo vir e ver a mina? Respondeu Cristão: desta maneira, você age como um inimigo do caminho do Senhor e já foi condenado devido à sua obstinação por um dos juízes de sua majestade. Por que tenta nos conduzir à mesma condenação? Além disso, se mudarmos o caminho, nosso Senhor, o Rei, certamente ouvirá e nos envergonharemos. Desejamos permanecer firmes diante dele. Demas respondeu que também era um de seus irmãos e que se esperassem um pouco se encontraria com eles. Cristão perguntou: qual é o seu nome? Não foi seu nome que chamei? Demas respondeu: sim, meu nome é Demas, sou filho de Abraão. Cristão disse: eu o conheço. Geazi é seu tataravô e Judas é seu pai. Você seguiu seu exemplo. Esta é uma armadilha muito cruel. Seu pai foi enforcado como traidor e você merece o mesmo destino. Asseguro que informaremos ao rei acerca de sua conduta. Depois disso, seguiram o caminho. Por este tempo, interesse próprio e seus companheiros surgiram e vi que foram direto para Demas na primeira vez que os chamou. Não é possível ter certeza se caíram no poço, se desceram para cavar em busca do tesouro, ou se foram sufocados pelos gases venenosos. Não tenho certeza, mas o que observei é que nunca mais foram vistos no caminho. Então Cristão cantou: interesse próprio e o argênteo Demas concordam,
Um convida, o outro aceita e assim acordam em um lucro dividir, e isso lhes advém. Recebem tudo neste mundo e nada no além. Vi que os peregrinos chegaram ao outro lado desta planície e se aproximaram de um local em que havia um monumento antigo, bem ao lado do caminho. Ambos ficaram incomodados com a estranha forma que visualizavam, pois lhes parecia uma mulher transformada num tipo de coluna. Eles ficaram observando por um longo período, sem poder dizer o que era. Finalmente, Esperançoso viu algo escrito na cabeça da estátua. Era uma escrita incomum, mas ele, não sendo acadêmico, chamou Cristão, pois este era mais culto, para ver se descobria o significado. Ele se aproximou e descobriu o que estava escrito: Lembrai-vos da mulher de Ló. Cristão leu para o amigo e depois concluíram que aquele monumento era a estátua de sal na qual a esposa de Ló fora transformada quando fugiu de Sodoma e olhara para trás com um coração ambicioso. Este sinal inesperado e surpreendente deu origem a esta conversa entre eles. Cristão falou: Ah, meu irmão, este sinal veio em momento oportuno, logo após Demas nos convidar para conhecer a colina Lucro. Se tivéssemos ido como ele quis, e você estava propenso a fazer, meu irmão, por tudo o que sei, teríamos sido como esta mulher, um espetáculo para aqueles que virão depois de nós. Esperançoso falou: Desculpe-me por ter sido tão tolo, e isso me fez pensar porque não me tornei como a esposa de Ló. Qual a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás e eu tive o desejo de olhar. Que a graça seja reverenciada e que eu seja envergonhado por permitir que tais desejos entrassem em meu coração. Cristão disse: Vamos registrar o que vimos aqui para nos ajudar no futuro. Esta mulher escapou de um julgamento, pois não morreu na destruição de Sodoma, mas foi destruída por outro juízo, como vimos. Foi transformada em estátua de sal. Esperançoso falou: Ela pode ser ao mesmo tempo uma advertência e um exemplo para nós. Um alerta de que devemos evitar o pecado e um exemplo de que o julgamento virá sobre nós se não atendermos a este aviso, assim como Coré, Datã, Abirão e os 250 homens que morreram como consequência de seu pecado, tornaram-se um sinal ou exemplo para outros terem cuidado. Mas, acima de tudo, existe algo que me incomoda. Pergunto-me como é que Demas e seus companheiros podem continuar tão confiantes procurando esse tesouro, pelo qual esta mulher, que apenas olhou para trás sem dar um único passo fora do caminho, foi transformada em uma estátua de sal, especialmente porque desde o julgamento que a transformou num exemplo para ser visto neste lugar, ela está diante deles e só precisam levantar os seus olhos. Cristão disse: É algo para se meditar. Isso indica que seus corações estão desesperadamente pecaminosos. Apenas posso compará-los aos que roubam diante dos juízes ou assaltam bolsas mesmo em face da forca. Conta-se que os sodomitas eram excessivamente pecadores porque pecavam diante do Senhor, isto é, perante seus olhos, e a despeito da bondade que ele lhes demonstrou, a terra de Sodoma era como o jardim do Éden. Isso provou-lhe ainda mais o zelo e fez sua praga tão quente como o fogo do Senhor no céu poderia fazê-lo. Com isto, é lógico concluir que aqueles que pecam abertamente, apesar dos exemplos colocados continuamente diante de si, serão julgados com mais severidade. Esperançoso falou sem dúvida: Você falou a verdade. Que misericórdia é esta, pois nem eu nem você, especialmente eu, fomos transformados num exemplo como este. Agora é o momento oportuno de agradecer a Deus, temê-lo e sempre lembrar da esposa de Ló. Vi que os peregrinos dirigiram-se a um agradável rio que o rei Davi chamou de Rio de Deus, o que João chamou de Rio da Água da Vida. Agora seu caminho continuava ao longo da margem do rio, e ali Cristão e seu companheiro caminhavam com grande alegria, pois também beberam da água do rio, que era agradável e reanimava seu espírito cansado. Nas margens deste rio, de ambos os lados, havia árvores verdes com todos os tipos de frutos, e as folhas das árvores tinham propriedades curativas. Eles ficaram encantados com os frutos destas árvores
e os comeram junto com as folhas para prevenir a doença do excesso e outras moléstias às quais viajantes são suscetíveis. Em ambos os lados do rio havia um prado cheio de belas flores, que ficava verde o ano todo. Neste prado eles se deitaram e dormiram, pois ali poderiam descansar com segurança. Ao acordarem, comeram os frutos das árvores e beberam a água do rio e, em seguida, deitaram-se novamente para dormir. Eles fizeram isso por vários dias. Assim cantaram: contemplem como correm os ribeiros cristalinos, ao longo da estrada para conforto dos peregrinos. Os prados verdejantes, além do aroma perfumado, trazem-lhes delicadeza e aquele que acha agrado. Em tais frutos saborosos, sim, nas árvores frondosas, em breve vende tudo para comprar esta terra ditosa. Quando sentiram que estavam prontos para seguir adiante, pois ainda não haviam alcançado o fim da jornada, eles comeram, beberam e partiram. Vi no meu sonho que andaram poucos quilômetros quando perceberam que o rio e o caminho se separavam. Eles ficaram um pouco tristes, mas não se atreveram a sair do caminho. Quanto mais o caminho se afastava do rio, mais irregular se tornava, e seus pés pareciam ou padeciam ao caminhar. Assim os peregrinos ficaram muito desanimados por causa do caminho. Ansiavam por uma estrada melhor. Um pouco à frente, ao lado esquerdo, havia um prado e uma escada que permitia atravessar o muro do prado do caminho errado. Em seguida, Cristão disse ao seu amigo: se este prado está ao lado do nosso caminho, vamos passar por ele. Subiram os degraus e viram o caminho que seguia ao lado da estrada. É exatamente o que estava pensando, disse Cristão. Aqui é mais fácil, venha. Venha, Esperançoso, vamos pular. Esperançoso disse: mas e se esta estrada nos levar para longe do caminho? Cristão disse: não acredito que seja possível. Você viu que esta trilha segue paralelamente ao nosso caminho? Portanto, Esperançoso, persuadido por seu amigo, seguiu com ele ao longo do muro e descobriram que este caminho era mais confortável que seus pés. Então olharam à sua frente e viram um homem viajando na mesma trilha. Seu nome era Vã Confiança. Eles o chamaram e perguntaram aonde este caminho levava. Ele respondeu: ao portão celestial. Olhe, disse Cristão, não disse a você? Estamos certos. E continuaram o trajeto com Vã Confiança à sua frente. Mas observe, a noite chegou e a escuridão intensificou-se. Com isto perderam de vista o homem à frente deles. Os peregrinos agora, para a carne satisfazer, buscarão felicidades, mas o que assim proceder? Em novas e maiores dores se precipitará. Quem a carne quer agradar, a si mesmo se destruirá. Entretanto, aquele que estava diante deles, não conseguindo ver o caminho, caiu em uma cova profunda criada propositalmente pelo príncipe daquelas terras para pegar os tolos presunçosos, e despedaçou-se ao cair. Cristão e Esperançoso ouviram o ruído da queda. Eles o chamaram, perguntando o que havia acontecido, mas não obtiveram resposta, somente o som do seu gemido. Então Esperançoso perguntou: onde estamos? Mas o seu companheiro ficou em silêncio, temendo que estivessem distante do caminho correto. Nesse momento começou a chover de maneira intensa, com fortes raios e trovões, e a trilha começou a ficar inundada. Esperançoso gemeu, dizendo para si mesmo: oh, deveria ter permanecido no meu caminho. Cristão disse: quem imaginaria que esta trilha nos levaria para longe do caminho verdadeiro? Esperançoso falou: desde o princípio fiquei temeroso, por isso eu estava mais cauteloso. Deveria ter sido mais incisivo, mas você é mais experiente que eu. Cristão disse: meu bom irmão, não se ofenda. Lamento tê-lo trazido para fora do caminho e colocado você em risco de perigo tão iminente. Por favor, me perdoe, meu irmão. Não fiz isso com más intenções. Esperançoso respondeu: conforte-se, meu irmão. Eu o perdoo e creio também que tudo isso será para o nosso bem. Cristão falou: sou grato por ter um irmão misericordioso ao meu lado, mas não podemos continuar aqui. Vamos tentar voltar. Esperançoso disse: deixe-me ir adiante, bom irmão.
Cristão falou: Não, se você permitir, quero ir à frente. Se houver algum perigo, quero ser o primeiro a enfrentá-lo, pois a culpa é minha por estarmos fora do caminho. Disse Esperançoso: Não, você não deve ir primeiro, pois está aborrecido, e isso pode desviar-nos novamente do caminho. Então, para seu encorajamento, ouviram uma voz que dizia: Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste e regressa. Mas a água subia rapidamente, tornando a estrada mais perigosa. Então pensei, é mais fácil sair do caminho quando estamos nele do que entrar quando estamos fora. Tentaram voltar, mas estava tão escuro e a inundação tão alta que quase se afogaram 9 ou 10 vezes. Não conseguiriam, com todas as suas habilidades, voltar naquela noite até o local onde tinham pulado o muro. Finalmente encontraram um pequeno abrigo. Sentaram-se para descansar até o amanhecer, mas estando fracos, caíram no sono. Havia perto de onde estavam um castelo chamado Castelo da Dúvida, propriedade do gigante Desespero. Dele também era a terra onde estavam dormindo. Assim, quando se levantou de manhã cedo e andou em seus campos, encontrou o Cristão e Esperançoso dormindo em sua propriedade. Com voz aborrecida e mal-humorada, ele os acordou e lhes perguntou de onde eram e o que estavam fazendo em sua terra. Disseram-lhe que eram peregrinos e que haviam perdido o rumo. Então o gigante lhes disse: Vocês entraram em minha propriedade e dormiram nos meus campos, portanto devem vir comigo. Assim foram forçados a segui-lo, pois o gigante era mais forte do que eles. Reconheciam que tinham pouco a dizer, sabendo que estavam errados. O gigante incitou a seguirem à sua frente e os colocou num calabouço escuro dentro do seu castelo, um lugar nojento e mal cheiroso para o espírito destes 2 homens. Ficaram presos desde a quarta-feira de manhã até o sábado à noite, sem um pedaço de pão, uma gota de água, iluminação ou alguém que lhes perguntasse como estavam. Ficaram nessa situação horrível, longe de amigos e conhecidos. Agora, neste lugar, Cristão ficou inconsolável, pois foi devido à sua imprudência que estavam em tal situação. O gigante Desespero tinha uma esposa chamada Incredulidade. Ao ir para a cama, contou à esposa que tinha capturado 2 peregrinos e os havia lançado no calabouço por invadir suas terras. Perguntou a ela o que deveria fazer com eles. Ela quis saber quem eram, de onde vinham e para onde estavam indo. Ele deu as respostas e a esposa o aconselhou a espancá-lo sem misericórdia na manhã seguinte. Por isso, ao levantar-se, pegou um taco de golfe feito de madeira de cerejeira e desceu para o calabouço. Primeiro repreendeu-os como se fossem cães. Entretanto, eles não esboçaram nenhuma queixa. Depois, surrou-os até que ficassem sem condições de se mover. Em seguida, abandonou-os em sua miséria. Durante todo o dia, nada fizeram além de suspirar e gemer amargamente. Na noite seguinte, ao falar com o marido sobre eles e saber que ainda estavam vivos, ela sugeriu que ele os aconselhasse a cometer suicídio. Assim, pela manhã, ele desceu ao calabouço, tratou-os rudemente como antes, e vendo que estavam muito doloridos devido à surra que lhes dera no dia anterior, disse que nunca conseguiriam escapar daquele lugar, que a única saída para eles seria acabar com a própria vida usando uma faca, corda ou veneno. Por que deveriam escolher a vida, já que esta se resume em tanta amargura? Sugeriu-lhes. Entretanto, os peregrinos suplicavam que os deixassem ir. Com o olhar cheio de cólera, correu em sua direção e, sem dúvida, os teria matado ele mesmo, não fosse um de seus costumeiros ataques. Algumas vezes o calor do sol lhe acarretava convulsões e perdeu o uso da mão por algum tempo. Por isso ele se retirou e os deixou antes de considerar o que fazer. Em seguida, os prisioneiros discutiram se deviam ou não levar em conta o seu conselho. Cristão falou: Irmão, o que devemos fazer? Neste momento, nossa vida é miserável. De minha parte, não sei se é melhor viver desta maneira ou morrer imediatamente. Minha alma escolheria a forca em vez da vida, e a sepultura é melhor do que este calabouço. Devemos seguir o conselho do gigante? Esperançoso respondeu: Na verdade, nossa condição atual é terrível.
A morte seria muito bem-vinda para mim, melhor do que viver assim para sempre. Mas lembremos-nos de que o Senhor do país para onde vamos ordenou: não matarás. Quanto mais errado não seria matar a nós mesmos? Além disso, aquele que mata outra pessoa só comete assassinato contra o corpo, mas o suicida mata o corpo e a alma. E ademais, meu irmão, você fala da facilidade de ir para a sepultura, mas esqueceu-se do inferno para onde os assassinos vão? Pois todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Consideremos novamente que a lei não está nas mãos do gigante desespero. Pelo que pude perceber, outros também foram capturados por ele, mas escaparam. Quem sabe o Deus que criou o mundo cause a morte do gigante desespero? Ou talvez, em algum momento ou outro, se esqueça de nos trancar? Ou pode ter mais uma de suas crises e perder o uso de seus membros? Se assim for, prometo de todo o coração fazer o melhor para ficar longe dele. Fui um tolo em não tentar antes, mas, meu irmão, sejamos pacientes e esperemos mais um pouco. Chegará o momento em que escaparemos. Não sejamos nossos próprios assassinos. Com estas palavras, esperançoso acalmou o irmão, e assim suportaram a escuridão daquele dia em sua triste condição. Bem no início da noite, o gigante desceu novamente ao calabouço para ver se os prisioneiros tinham seguido seu conselho. Mas ao chegar lá, encontrou-os vivos, praticamente mortos, pois lhes faltava pão e água, e por causa dos ferimentos que receberam quando surrados, quase não conseguiam respirar. Mas o gigante os encontrou vivos. Com isso sentiu um intenso furor e lhes disse que, por terem desobedecido o seu conselho, eles desejariam nunca ter nascido. Nisto eles tremeram muito e Cristão desmaiou. Mas depois de recobrar a consciência, começaram a discutir novamente sobre fazer o que o gigante aconselhou. E mais uma vez Cristão estava propenso a fazê-lo, mas esperançoso respondeu: Meu irmão, você não recorda quanta coragem demonstrou até agora? Apolião não conseguiu destruí-lo, tampouco tudo que ouviu, viu e sentiu no vale da sombra da morte. Pense sobre as dificuldades, terror e perturbação que já passou. Estou ao seu lado no calabouço, um homem que tem a natureza mais fraca que você. Este gigante também me acorrentou, como fez a você, e me negou pão e água, e como você, sofro sem a luz. Vamos exercitar um pouco mais de paciência. Lembre-se de como foi corajoso na Feira das Vaidades, onde não teve medo das correntes, da prisão, nem mesmo da morte sangrenta. Portanto, vamos pelo menos evitar a vergonha inapropriada para um cristão e resistamos com a paciência que nos foi possível. Anoiteceu. O gigante e sua esposa foram para o quarto e incredulidade perguntou ao marido se os prisioneiros seguiram o seu conselho. Gigante de desespero respondeu: Eles são miseráveis. Preferiram sofrer a tirar a própria vida. Então ela disse: Leve-os ao jardim do castelo e mostre os ossos e crânios daqueles que você destruiu. Faça-os acreditar que antes do fim da semana serão os próximos a serem despedaçados, como você fez com outros que vieram antes deles. Ao amanhecer, Gigante foi ao calabouço e os levou para o jardim do castelo e fez o que sua esposa sugeriu. Esses homens eram peregrinos como vocês, disse. Eles também entraram em minha propriedade. Eu os destruí facilmente, como acontecerá a vocês em 10 dias. Vamos, voltem ao calabouço. E enquanto falava, ele os golpeava por todo o trajeto. E como nos outros dias, passaram o dia de sábado em estado deplorável. Quando chegou a noite, a senhora Incredulidade e o seu esposo Desespero mais uma vez conversaram sobre os prisioneiros. O velho gigante estava impressionado pelo fato de que os açoites e os conselhos ainda não tivessem destruído os peregrinos. A esposa replicou: Temo que tenham a esperança de que alguém os livrará, ou que tenham algum instrumento que os permita escapar. Você acredita nisso? Perguntou o gigante. Nesse caso, vou procurá-los pela manhã. Bem, no sábado à meia-noite, os peregrinos começaram a orar até quase raiar o dia. Antes do amanhecer, o bom cristão irrompeu em um discurso apaixonado. Que tolo tenho sido em ficar neste calabouço terrível,
quando podia sair livremente. Tem uma chave no peito chamada promessa, a qual estou certo abrirá qualquer tranca do castelo da dúvida. Em seguida, Esperançoso respondeu: Que boas novas, bom irmão! Tire a chave do peito e veja se consegue. Cristão então pegou a chave da promessa e tentou abrir a porta do calabouço enquanto girava. O ferrolho deslizou para trás, a porta se abriu facilmente e ambos saíram. Dirigiram-se à porta externa, que dava para o pátio do castelo, e com sua chave também abriu aquela porta. Depois abriu o portão de ferro, pois também precisava ser aberto. A fechadura era muito difícil de girar, mas a chave fez abri-la. Em seguida, abriram o portão para fugir rapidamente, mas o portão rangeu tão forte ao abrir que despedaçou ou despertou o gigante desespero. Ele levantou-se apressadamente para alcançar os prisioneiros, mas sentiu as pernas falharem, pois teve um de seus ataques novamente, de modo que não conseguiu ir atrás deles. Então Cristão e Esperançoso chegaram à estrada do rei e, portanto, encontraram-se a salvo, porque estavam fora da jurisdição do desespero. Agora, quando voltaram pela escada que cruzaram inicialmente, começaram a pensar em como poderiam evitar que outras pessoas caíssem nas mãos do gigante desespero. Eles decidiram erigir uma coluna e gravar esta frase sobre ela: Esse caminho vai para Castelo da Dúvida, propriedade do gigante desespero, que despreza o rei do país celestial e tenta destruir seus santos peregrinos. E assim muitos dos que seguiam o caminho liam a mensagem e escapavam do perigo. Em seguida cantaram: Quando do caminho nos afastamos, descobrimos o que era trilhar sobre proibidos abismos, e que sejam cautelosos os que após nós virão, para que a negligência não os torne como nós então, para que ao transgredir não se tornem prisioneiros do dono do castelo da dúvida, cujo nome é desespero.